Eu zerei o meu volume no Insta, tá? Pra não dar interferência. Beleza. No estúdio aqui, você me ouve? Ouço. E você? Também. Alô, alô? Oi. Ah, tá. Tô ouvindo que deu uma travada. Tá dando interferência ou não? Não, não. O meu, no Instagram, o volume tá bem baixinho, porque eu acho que não tem como zerar, mas não tá... É, eu tentei zerar também, mas ele fica Mas fica aumentando, baixo, né? acho que não atrapalha, não. Acho que não Tá atrapalha, não. bom. Show. Para quem já tá aí, né, gente? A gente marcou 10 horas, a gente já iniciou aqui, mas a gente vai dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Tem bastante gente confirmada. Então, pode ir entrando. Quem quiser convidar mais alguém, quem achar que quer trazer mais alguém do time, aí fiquem à vontade, tá? A gente ainda tem uns minutinhos para a gente começar. Até para avisar quem já está aí também, né? Quem já começou aqui, principalmente o pessoal do LinkedIn. Hoje a gente já soltou o segundo vídeo, tá, da sequência também. E aí, só para atualizar todo mundo novamente, a gente está com uma programação de 10 vídeos resumindo toda a reforma tributária e nos principais pontos que todo mundo precisa saber. Então, pessoal que trabalha na área, colaboradores da área fiscal, tax, contábil, dono das empresas, quem tiver interesse em entender sobre a reforma tributária, quais os impactos, né, que a reforma tributária vai ter no seu negócio, a gente preparou esses 10 vídeos porque é uma legislação bem extensa, bem maçante. Então, o que a gente pensou aqui para clarear o entendimento para todos vocês, a gente separou, quebrou toda a legislação da reforma tributária, né, em 10 tópicos, os principais tópicos ali que a gente entende que, entendendo esses 10 tópicos, a pessoa vai estar bem confortável com o que vai estar acontecendo aí com a sua empresa depois da reforma tributária. E além de postar esses 10 vídeos possivelmente eles devem ter entre 5 e 10 minutos, né? São vídeos não muito curtos, mas vídeos que não são longos também. Mas, de certa forma, em 5, 10 minutos não dá para a gente falar muito no detalhe, né, dos assuntos. Então, é mais para introduzir. E essas lives aqui, elas têm o intuito de da gente mergulhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais ali no conteúdo, né, entrando no detalhe, falando mais, aprofundando mais em cada um dos tópicos. Então, dando uma atualizada em todo mundo. Toda semana a gente está soltando um vídeo no LinkedIn, um vídeo gravado, e posteriormente a gente abre a live. Então, hoje mesmo a gente já soltou o vídeo número 3 e essa live é para comentar o vídeo número 2, tá? Que é sobre as curiosidades da reforma tributária.
Então, vamos dar só mais 2 minutinhos para o restante do pessoal chegar e a gente já dá o início aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Samuel. Bom dia, pessoal. E eu acho que um ponto, Sá, que dá para a gente ir falando, né, sobre reforma tributária até o pessoal entrar, que é um tema específico, não é o do vídeo de hoje, mas eu estava vendo que isso tem afetado muita gente, né? Eu vi bastante matéria no LinkedIn falando sobre esse assunto, que são os contratos de longo prazo, né? Tem muita gente que está inserido nesse cenário. Então, para todo mundo que hoje negocia com seus clientes através de contrato, fiquem cientes que vocês vão ser muito afetados, né? Então, uma vez que você fecha um contrato, principalmente contratos de longo prazo, né? Vamos dar um exemplo, um negócio que você fecha contrato com seus clientes de 1, 2, 3, 5, 10 anos, né? Muitos negócios operam nesse cenário de contratos de longo prazo. E uma vez que um contrato desse já está em execução, todo o seu custo, despesa e margem foi pensado no cenário atual, né, da carga tributária no Brasil. E uma vez que isso vai ser drasticamente afetado a partir de janeiro de 2026 em diante, todo mundo que está nesse cenário, né, todo mundo que opera ali em contratos de longo prazo, vai ter a sua operação afetada diretamente e é indicado que seja feito um cálculo para vocês avaliarem o quanto isso vai afetar na margem de vocês para que vocês ajustem esses contratos com aditivos, tá? Então, tem empresas muito grandes, muitas até listadas em bolsa, que já estão começando a fazer isso, porque uma vez que uma empresa não entra em contato com seu cliente para renegociar, para colocar esse aditivo aí na mesa, ela pode ser muito prejudicada, né? Alguns negócios vão ter a carga tributária majorada ali consideravelmente, e uma vez que esses contratos não forem ajustados, pode ser que o seu negócio fique bem distorcido dentro do que você projetou no início, tá bom? Bem, Então, é só um adendo aí sobre esse assunto, né? até porque independente do impacto, né, se positivo, se negativo, é importante ter essa visão de forma antecipada, até para saber o que ajustar e muito provavelmente se para o prestador de serviço está vantajoso, para o cliente vai estar em desvantagem. Então é bom entender esse número, porque mesmo se for um cenário positivo, é necessário entender se vai repassar essa diferença no preço, se não vai. Tudo isso é bem importante porque a gente está falando aí de negócio, né? De cliente, então com certeza é um tema relevante. Eu também vi algumas publicações no LinkedIn e em alguns fóruns que a gente tem participado, então contrato de longo prazo é um tema bem relevante mesmo para a gente estar atento. Acha que dá para Bom, iniciar pessoal, já já? umas 10h05, acho que já dá para a gente iniciar. Se alguém entrar depois, a gente vai deixar o material disponibilizado, né? Eu acho que até atualizar todo mundo. Todo esse material que a gente vai projetar aqui durante a live, a gente vai disponibilizar eles, né, para todo mundo que comentar depois reforma tributária, né, no post, a gente vai enviar esse material, então fique à vontade. E um ponto legal aqui também, de alinhar com vocês, é se está todo mundo ouvindo bem, não sei quem já está aqui na live, se puder colocar nos comentários se o áudio está bom, está tudo certinho, que a gente já vai começar. Então, se puderem só comentar se a apresentação está aparecendo para vocês, se o áudio está bom, se está nítido para todo mundo, que aí a gente já vai dar o start, tá bom? Passo a palavra aqui para a Samara, né? Aí fazendo uma apresentação oficial aqui para a gente começar. Muito prazer a todo mundo. Meu nome é Plínio, eu sou Head de Tax aqui na BART. E com a gente aqui está hoje a Samara Lima, que é nossa Senior Tax Manager, e ela que vai tocar a maior parte aí do conteúdo nesse episódio de hoje, então fica à vontade, Sá.
Obrigada, Plínio. Obrigada, pessoal, pela disponibilidade, pela presença nesse webinar. E vamos lá, o assunto de hoje é sobre curiosidades da reforma tributária. A gente decidiu trazer esse tema curiosidades porque muitas vezes esse assunto reforma tributária fica muito técnico, muito específico e muitas vezes as pessoas que estão aí no contato com o cliente não sabem muitas vezes qual que é o impacto no negócio, qual que é o impacto gerencial da reforma. Então, no primeiro conteúdo, no primeiro vídeo, a gente falou sobre um panorama geral para explicar o que vai ser alterado de forma bem macro. E esse segundo, também pensando de forma macro, a gente trouxe 4 pontos de curiosidade, pensando nesse aspecto mais de negócio, mais gerencial. Também vamos trazer algumas discussões técnicas, mas o objetivo mesmo desse tema curiosidades da reforma é trazer uma discussão mais abrangente para todo mundo aí que está na área e também para pessoas que não necessariamente estão na área, mas que são de outros, de outros times, né, nas empresas, ou são muitas vezes gestores, diretores financeiros, donos de empresa que não tem ali um entendimento técnico na prática minucioso, mas que precisa ter essa visão de negócio, essa visão gerencial. Então, esse foi o objetivo da gente trazer esse tema de hoje. E aí, vamos lá começar pelo ponto 1, né, que é a primeira curiosidade. Quem já está estudando, quem está aí debruçado na Lei Complementar 214 e também na Emenda Constitucional 132, já sabe que a substituição tributária, de fato, ela vai ser extinta. Até houve uma tentativa, né, de manter a substituição tributária, mas graças a Deus foi derrubado e não foi aprovado a substituição tributária pós-reforma. E esse é um tópico extremamente importante, porque hoje não só as empresas que estão nesse setor, mas principalmente as empresas que são de setores aí que tem previsão de substituição tributária, então principalmente setor de bebida, farmacêutico, varejo, está muito nesse contexto de substituição tributária e explicando, né? Talvez nem todos estejam a par exatamente do que é, mas explicando aqui bem em linhas gerais, a substituição tributária é um mecanismo do governo que antecipa a tributação do ICMS de toda a cadeia de negócio. Então, por exemplo, eu sou uma indústria que eu fabrico produtos farmacêuticos e eu sou a quem fabrica o produto e quem vende para o atacadista. O atacadista vai vender para o varejista e o varejista para o consumidor final. Eu, enquanto indústria, vou ter que recolher tanto o ICMS da minha produção, quanto o ICMS de todas as outras etapas da cadeia, do varejo, do atacadista e até do consumidor final. E isso, para as empresas que estão aí nesse contexto, a gente sabe que o impacto é gigantesco. Não só o impacto financeiro, de você ter que antecipar um tributo, que tudo bem, você vai repassar no seu preço, mas não só esse impacto financeiro de você já ter que arcar com esse imposto de forma antecipada, mas também em casos em que, aí mais falando do varejo, do atacadista, que ele precisa reaver valores que muitas vezes são pagos a maior. Então, só dando um contexto aqui, esse mecanismo de substituição tributária, o objetivo é evitar, né, sonegação, porque a gente aqui está falando de produtos que eles são muito fácil de não ser recolhido o imposto se a gente for deixar para quem está vendendo a latinha de refrigerante, a garrafa de água, tributar esse imposto, vai muitas vezes, né, o governo já sabe que pode haver aí a possibilidade de não recolher esse imposto, por isso ele antecipa para a indústria. Então, esse mecanismo de substituição tributária hoje ele é muito prejudicial para as empresas, né? Principalmente considerando que a gente tem 27 estados, tem toda uma burocracia aí de regra de cálculo e tudo mais.
e a gente sabe que isso dificulta o negócio. E por que isso é uma curiosidade? Pelo que eu falei no começo, né, que algumas pessoas não sabem que isso vai acabar. Isso é uma novidade muito boa, né, que a gente sabe que a reforma tributária tem as suas particularidades, tem muita coisa aí que, infelizmente, não vai ser tão vantajoso para as empresas, porém, o fim da substituição tributária, com certeza, é um tema que vai ajudar muito as empresas e vai, o que a gente comenta muito sobre esse assunto é que isso aqui vai aumentar bastante a possibilidade de oportunidades, de mais competitividade, principalmente para empresas pequenas, que não tem como arcar com esse alto custo de pagar o imposto a mais e depois repassar no preço. Então, isso aqui é algo que tende sim a gerar muito mais benefícios para as empresas que estão enquadradas aí nesse contexto de substituição tributária. E a gente sempre traz aqui tentar trazer de uma forma mais visual o que isso, como funciona hoje, como vai funcionar pós-reforma. Então aqui a gente traz, né, que hoje a indústria recolhe todo esse imposto por toda a cadeia. O varejista, o atacadista, ele tem todo esse trabalho de analisar se o imposto foi pago a maior, se às vezes ele fez uma compra e essa compra, ela na saída, ela não foi tributada, ou tem todas essas particularidades que hoje é feito no sistema atual, mas que a gente não vai ter isso depois da reforma. E, além disso, toda a questão de custo para implementar todo esse cálculo para todos os produtos, para calcular se, porventura, existiu um pagamento maior ou não. Então, tudo isso a gente não vai ter no cenário futuro. Então, aqui é esse primeiro ponto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entender melhor algum ponto, quiser discutir melhor algum ponto, pode ir mandando as dúvidas no chat, que aí no final a gente vai voltar e discutir um pouco mais com vocês, ou em alguns casos, né, se a gente não tiver aqui debate pronto, a gente volta e responde para vocês no privado, por e-mail, enfim. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês e a gente vai esclarecer com base aí na nossa vivência de mercado, tá bom? E só fazendo um adendo aqui também ao que a Sá está trazendo, a substituição tributária, né, hoje ela é um problema, apesar de que, quando ela foi lançada, o governo publicou como se fosse uma conquista isso, né? Mas, assim, isso para o contribuinte não é nem de longe uma conquista. Acho que até o Rafael José Silva ali comentou, né, que ele é uma indústria, ele sabe muito bem, deve sentir na pele aí o que está acontecendo, né? O quanto de carga horária de profissionais a gente precisa, de sistemas, para ficar atualizando quais são os MVAs o tempo todo, e esse MVA troca, e um produto entra na ST e sai na ST. E um problema também que hoje a gente atende muito varejo, né, aqui na Bart, e um dos principais problemas do varejo é capital de giro, né? Acho que todo mundo deve estar bem ciente aí que fluxo de caixa é um problema do varejo. E o ST, às vezes, ele joga muito contra o contribuinte, porque o varejista, quando ele compra da indústria, o cliente do Rafael ali, por exemplo, ele compra essa mercadoria com ST, ele paga o imposto que ele pagaria na venda na compra. E às vezes ele não vai vender esse produto 2 dias depois. Às vezes ele vai levar meses, 5, 6, 7 meses para vender. Então, o imposto que ele pagaria só na venda, ele paga na compra, descasando completamente o fluxo de caixa desse contribuinte, né? Então, essa extinção, né, da substituição tributária tende a ajudar bastante nesse aspecto, né? Então, a reforma tributária, como a gente até falou bastante no primeiro vídeo, na primeira live, ela vão ter alterações, né, que vão jogar a favor do contribuinte e outras contra. Então, a gente acredita que, pela vivência, né, que a gente tem, pelo histórico que a gente acompanha de perto, os contribuintes que são afetados pela substituição tributária,
que se de fato isso se concretizar e quando começarem a operar não tiver a substituição tributária, as empresas vão ser beneficiadas sim por isso. Então vamos lá para o tema 2 aí. Mas fique à vontade de ir mandando as perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo, e se não der tempo aqui, a gente entra em contato depois para a gente aprofundar, tá, pessoal? É só um comentário aqui da Rose. A dúvida é se o fim do ST já é algo concreto. Olha, falando de legislação tributária no Brasil, a gente sabe que nada é tão líquido e certo, né? A gente sabe disso, mas com base no texto da emenda constitucional e da lei complementar, realmente já é algo concreto, não vai haver ST, até porque foi uma das alterações da proposta de emenda constitucional foi a previsão do ST, da possibilidade do ST, e foi derrubado essa alteração. Então, por isso que o mercado entende que sim, o ST não vai existir mais. Mas, né, gente, isso aqui é o entendimento que a gente tem hoje. Vão vir novas leis complementares e não sei o que pode ser que o legislador possa inovar. Só que isso não tem que acontecer, porque se não está no texto da emenda constitucional, não tem que acontecer, tá? Então, é esse o entendimento atual do mercado. Falando agora sobre o ponto 2, né, que é IBS e CBS poderão ser os tributos mais transparentes da história do Brasil. Esse ponto aqui, eu já vi algumas pessoas discutindo, em todas as discussões, né, que a gente tem participado de reforma tributária, com outros fóruns, com parceiros, a gente vê a galera falando, né, sobre o fato do IBS e CBS, o destaque em nota fiscal, que o imposto não vai ser mais dentro dele mesmo, né, embutido dentro do próprio cálculo, mas eu não vejo a galera falando isso de uma forma tão clara assim. Por quê? O que é, né, esse ponto 2? A gente, hoje, quem trabalha aí na área tributária, sabe que quando a gente recebe uma nota fiscal do fornecedor, a gente não é claro quanto tributo está sendo tá embutido naquela operação. Muitas vezes, até em cálculo em trabalhos de modelagem tributária, quando a gente tem que analisar realmente quanto imposto está sendo tributado em cada cadeia, a gente vê que o cálculo é muito complexo. Você tem que calcular o imposto que está destacado na nota, o imposto que está embutido ali nas operações, muitas vezes existe algum benefício fiscal, então você tem que pegar todo esse cálculo e montar aí uma análise muito robusta para você entender quanto de imposto está sendo tributado naquela operação, tirar do preço, incluir no preço, fazer grossap. Isso gera muito mais complexidade. Com a previsão, o que está na previsão do texto da emenda constitucional é justamente essa simplificação, né, que é uma das propostas da reforma tributária. Simplificar a forma como os tributos eles são geridos hoje no Brasil. Então, aqui, esse tema, ele é um tema bem relevante, porque hoje o que a gente vê na nota vai ser o imposto que vai estar naquela operação. No episódio anterior, no webinar, a gente trouxe aqui um comparativo, né, de como é uma nota fiscal hoje e como vai ser pós-reforma tributária. Então, hoje a gente tem uma base de cálculo que não é clara como ela é calculada, quanto imposto está ali dentro daquela base. E a proposta da reforma é que isso tudo seja mais claro. Então, daqui a pouco eu vou até trazer um exemplo aí que a gente montou uma nota fiscal para explicar um pouco melhor, mas isso, falando para quem é da área ou para quem não é da área, é um ponto bastante positivo da reforma, é um ponto que vai promover não só empresas, mas consumidores também, uma maior consciência de quanto tributo a gente tem pago em cada operação, e isso com certeza vai promover mais clareza, entendimento para quem está nessa área e também para o consumidor.
Aqui, a gente trouxe esse exemplo, não sei se dá para ver, todo mundo consegue ver, mas falando bem em termos práticos, a gente trouxe um exemplo aqui, que é o exemplo do material do webinar passado. Então, quem não tiver o material, quiser também mandar uma mensagem aí, pedir para a gente, porque como é uma série e a gente está no episódio 2, o interessante é que vocês tenham aí entendimento do que foi falado no primeiro, para a gente continuar aí essa cadência de informações e ninguém perder nada. Então, no primeiro, a gente falou sobre essa diferença. Como o imposto é calculado hoje? Hoje, se eu vendo um produto de 15 mil reais, a base de cálculo do imposto não vai ser 15 mil reais. Vai ter os tributos da operação incidentes dentro da base. E isso faz com que quem está aí consumindo esse produto não saiba ao certo quanto de carga tributária, não saiba com clareza quanto de carga tributária está sendo devida naquela operação. E aí, como eu comentei, é necessário fazer análises muito robustas e muito complexas para ter, de fato, o entendimento do tributo que está sendo pago. Então, trazendo esse exemplo, hoje no sistema atual, se a gente tiver 15 mil de valor de produto e uma nota fiscal, a gente vai ter aí uma base de cálculo maior do que os 15 mil, porque vai estar o imposto embutido, o imposto, e aí você vai pagar essa nota fiscal no valor total, somando tudo, né? O produto, o imposto, frete, tudo mais. Aqui a gente está falando de uma carga tributária de 27,5%, tá? Só para seguir o exemplo lá, para ficar um pouco mais visual. E como vai ser o pós-reforma? A gente tem aqui também o mesmo exemplo de uma nota fiscal em que os produtos custam 15 mil, a base de cálculo do imposto também é 15 mil, então não tem essa questão de o que está sendo tributado aqui, o que ele colocou nesse preço para calcular esse imposto, fica bem claro. Então, o produto é 15 mil, a base de cálculo é 15 mil. E aí tem o cálculo do imposto, e aí a nota fiscal vai ser, basicamente, produto, imposto e total. Não vai ter a complexidade que a gente tem hoje. E aí, gente, a gente sempre fala isso, porque como a gente está acostumado nessa área de consultoria tributária, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Muita água pode rolar. Então, isso é o que está previsto, é o que está no texto da proposta da emenda constitucional 132, é o que está sendo previsto na Lei Complementar 214, está lá explícito que os impostos não compõem a própria base. Então, isso aqui é o que está escrito, que está previsto e que a gente espera que aconteça. E aqui a gente traz de uma forma mais ilustrativa e prática para vocês entenderem melhor. Se alguém tiver alguma dúvida, ou Plínio, se você quiser complementar, fica à vontade. Ok. Não, essa parte, acho que ela é o ponto principal aqui da reforma tributária, né? Muita gente gostaria de entender, acho que é uma confusão, né? Que muitas pessoas fazem, principalmente quem é dono de negócio e não trabalha na área. Quem trabalha na área tem mais ciência disso, mas a reforma tributária, ela não tem o intuito de reduzir os impostos. Isso daí é uma reforma para simplificar o cálculo e a apuração dos impostos, tá? Então, até porque tem muitos segmentos que vão ter a sua carga tributária aumentada, tá? Majorada. Então, a reforma tributária não é para deixar os impostos mais baratos no Brasil, longe disso. É para simplificar. E como a Samara está trazendo, hoje tem muita empresa que não tem ideia de quanto é a sua carga tributária, porque é um imposto calculado por dentro, é outro por fora, depois é outro calculado por dentro, e não é só débito, é débito e crédito, e aí tem retenção na fonte. Então, tem muita empresa que a gente pergunta para o empresário, para o dono, para o sócio, um dos sócios, quanto é a carga tributária, as pessoas não sabem dizer. A pessoa, às vezes, ela enxerga ali uma alíquota, um débito de imposto como carga tributária, e no final do dia ele não sabe exatamente quanto está pagando de imposto, né? Então, isso não é nada favorável, né, para o empresário ali, para o business. Então, essa troca, ela tem de ser a maior vantagem
porque fica transparente, fica no formato de IVA, né, como é usado em muitos outros países, onde você tem um produto, o valor do produto, e você tem um imposto do lado, separado. Então, você compra um produto de R$ 100 e o imposto vai ser R$ 30, você vai enxergar valor da mercadoria R$ 100, valor dos impostos R$ 30. O total que você vai pagar R$ 130. Então, fica muito transparente no quanto no que você está comprando, quanto disso, desse valor é tributo, é imposto, né? Então, acho que isso é a principal vantagem, o principal ganho na reforma tributária. E um ponto também que vai jogar muito a favor, né, das empresas, do pessoal de tax aí da área fiscal tributária, é que a burocracia, ela tende, né, tudo indica que ela tende a ficar um pouco menor. Então, não são tantos tributos mais para controlar. Então, até que isso aconteça, a gente entende que vai ter o período de transição, né, que ele começa agora em janeiro de 26, e ele vai até 2032, é um período que vai ser delicado e complicado. Então, para quem está ouvindo a gente aí, saiba que é preciso estrutura. Então, busquem sistemas, busquem um time especializado aí, porque durante esses 8 anos de transição, além de recolher e pagar todos os tributos como vocês pagam hoje, vocês ainda vão ter que calcular e recolher os novos tributos. Então, durante 8 anos, os dois sistemas vão funcionar em paralelo. Então, nesses 8 anos, muita atenção, mas tudo indica que depois dessa transição ser vencida e ser virada a chave completamente aí da reforma tributária, tudo indica que vai ficar bem mais simples, mais rápido e mais fácil calcular esses impostos também, tá bom? Então, dando um overview geral, né, essa reforma ela veio para simplificar e deixar mais transparente o quanto a gente paga de imposto. É um bom ponto mesmo você mencionar a transição, porque a gente traz muitas vezes o antes e o depois, mas o durante é onde a gente tem que prestar mais atenção mesmo, né? E esse é um dos objetivos da gente estar discutindo isso aqui. É tornar claro o que está previsto para que quando isso se iniciar, né, em 2026, a gente tenha clareza de como funciona hoje, que é o que a gente já opera, então a gente já está familiarizado, o que vai acontecer, porque a partir de 2026 a gente vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que. A operação vai ser ao mesmo tempo, a revisão vai ser ao mesmo tempo, então é muito importante a gente ter essa clareza de entendimento para que, com o nosso conhecimento do que vai acontecer, do que está no texto da legislação, a gente consiga implementar isso nas outras áreas de negócio, tecnologia, compras, preço, né? Então é importante a gente ter essa visibilidade. Por mais que o episódio de hoje ele não seja tão técnico, né? Que a gente está trazendo qual que é o impacto geral, né? Principalmente desses pontos de curiosidade. Por mais que não seja tão técnico, aqui também o objetivo é esclarecer esses tópicos para que fique mais claro, né? De novo, o que eu falei no começo. Às vezes a gente olhar ali o artigo X e a gente analisar especificamente aquele imposto, não traz para a gente a clareza que a gente precisa de visão geral do negócio, que vai ser alterado. Então, esse é o objetivo desse episódio, a gente trazer essa visão geral para que fique mais claro no nosso entendimento e isso promova mais discussões, a gente esteja aí sempre ajudando um ao outro, né? Até o Rafael, que está participando bastante aqui, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre o impacto da reforma, vamos conversar ainda mais, então o objetivo é esse, a gente está aí sempre discutindo e no que a gente puder ajudar, a gente está à toda disposição. Agora falando do ponto 3, aqui uma terceira curiosidade, né, que é o imposto do pecado e as novas tendências de consumo. Imposto do pecado é um nome que
tem sido famoso aí para o imposto seletivo, tá? Então, quem não está familiarizado, aqui a gente está falando do imposto seletivo. O imposto seletivo, ele é não mais uma novidade, né? Porque a gente já está discutindo isso aí há um tempo, mas ele vem para complementar aí a nova tributação, porque a gente vai ter o IVA dual, que é o IBS, CBS, muita gente está falando disso, mas o IBS, o IS, né, que é o imposto seletivo, ele também vai ser um dos tributos aí da reforma tributária, só que ele tem algumas particularidades que são similares ao do IPI, mas não dá para substituir diretamente o IPI pelo IS. E aí a gente vai explicar o porquê. O objetivo de trazer essa curiosidade é justamente discutir essa questão do que é o IPI e do que é o IS, né? Quando a gente faz algumas apresentações, já vi bastante apresentação que compara o IPI com o IS. Por que é diferente? O IPI, ele é um imposto tributado sobre todos os produtos industrializados, independente de classificação. Todos os produtos que uma indústria produz, eles são tributados pelo IPI. O IS é diferente, não são todos os produtos que serão tributados pelo IS, serão apenas os tributos que estão elencados lá no anexo 17 da Lei Complementar 214. Então, por mais que essa questão de desestimular o consumo dos produtos seja similar entre o IPI e o IS, eles têm propostas bastante diferentes. Então, qual que é a proposta do IS? Justamente essa, é desestimular o consumo de produtos não só prejudiciais à saúde, como bebida, cigarro, mas também desestimular o consumo de produtos e serviços que sejam prejudiciais ao meio ambiente, como o caso de alguns veículos de impacto ambiental, que são os exemplos que a gente está trazendo aqui, né? E também a extração de recursos minerais e outros que estão lá elencados. Um que é uma novidade, que foi no 45 do segundo tempo aí, são as bebidas açucaradas. Isso não estava previsto no IES e depois foi incluído. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente trazer justamente qual que é a proposta do IES, que é justamente desestimular o consumo desse tipo de produto, e talvez isso gere uma nova tendência de consumo, porque como um dos princípios e objetivos da reforma tributária também é a sustentabilidade, né? Promover um ambiente mais sustentável, saudável, o IS ele vai tributar os produtos que vá contra isso, que sejam prejudiciais, e por outro lado, outros produtos eles vão ter a tributação normal, então o impacto vai ser grande, né? Entre bebidas que não sejam extremamente açucaradas e outros tipos de bebidas. Então, se de fato, a gente não sabe como isso vai ser implementado na prática, mas se de fato representar uma grandíssima diferença entre os produtos tributados pelo IS e outros produtos, a gente vai ter que ter uma movimentação de mercado diferente, né? De não só as empresas, mas também o consumidor. Então, esse é um ponto aqui que é legal discutir. A gente viu poucas pessoas falando sobre isso, então a gente achou interessante trazer não só o aspecto técnico, né, de quais produtos serão tributados pelo IS, preciso saber de cor para implementar. Não só isso, mas também o que isso tende a gerar aí no mercado. Então, Plínio, não sei se tem alguma coisa a complementar aqui, ou se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar no chat. Aí um ponto interessante, Sá, sobre isso, né, é que o IS, Imposto Seletivo, aí, apesar dele ter várias, né, particularidades e diferenças do IPI, os dois têm aquele mesmo princípio regulatório, né? Então, para todo mundo entender, não é só um tributo com uma característica de arrecadação. Então, outros tributos o fisco instituiu para conseguir dinheiro para os cofres públicos, mas esse tributo, assim como o IPI funciona hoje,
ele tem um princípio regulatório, que é estimular ou desestimular o consumo de segmentos específicos, né? Como a Samara trouxe, alguns segmentos são comprovados que são prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Então, tudo indica que isso vai ter incidência do IS. E um ponto também que eu acho que é difícil não causar alguma polêmica seria, no final do dia, e quando a gente começar a operar já no novo sistema da reforma tributária, quais são os segmentos que vão ser afetados pelo IS? E eu falo isso porque, né, a gente acompanha a legislação da reforma tributária tem bastante tempo e vários segmentos que, quando a gente para analisar de um ponto de vista de essencialidade, de um ponto de vista de isso faz bem ou faz mal para a saúde, de sustentabilidade, vários segmentos não fazem o menor sentido ter a incidência do imposto seletivo, tanto que alguns segmentos já caíram e tal, mas para vocês terem uma ideia, já se foi falado aí durante toda a discussão da reforma tributária que as bicicletas teriam incidência do imposto seletivo. Né? E aí, se você faz uma associação, fala, pô, ter o IS nos cigarros, bebidas alcoólicas, ok, né? Faz total sentido pelo princípio desse tributo. Agora, bicicletas, aonde é que justifica isso? Então, ficou nítido que esse princípio regulatório, às vezes, o fisco acaba se perdendo. Então, é difícil, conhecendo, né, o nosso histórico tributário no Brasil, que tem algum segmento que vai acabar sendo afetado pelo imposto seletivo e que, no final do dia, se você parar para analisar, não faria tanto sentido, tá? Então, vamos aguardar isso de fato ser regulamentado e publicado para saber quais são todos os segmentos que vão de fato serem afetados pelo imposto seletivo, mas não me deixaria nem um pouco surpreso se por acaso entrasse algum segmento que, do ponto de vista que a gente acabou de falar aqui do intuito do imposto seletivo, não faria sentido, tá? Então é mais para trazer aí essa visão de que todo mundo acompanhe isso com muita atenção, porque se você acha que o seu segmento não é um segmento que seria afetado, para que ele entre ali no anexo do imposto seletivo, isso pouco custa, né? Conhecemos bem o nosso governo e o fisco aí, que muitas vezes ele usa de ferramentas, né, que foram feitas para um fim, para outro fim. Então, muita atenção todo mundo aí, né? Mas acho que é isso. Imposto seletivo vem com essa principal diferença do IPI aí. Não é para todo mundo, mas para quem ele vai afetar, vai ficar um tributo a mais aí, além do IBS e a CBS. Fica à vontade, Sá. É isso aí. Vamos para o próximo. Aqui é sobre o split payment. E aí, Rafael, que está no call, a gente estava falando sobre isso, né? O split payment, na minha opinião, é o ponto mais polêmico da reforma, porque é algo que a gente tem que pensar muito sobre isso e acompanhar todas as novidades para estar por dentro de como isso vai ser operacionalizado, porque a ideia pode ser muito boa, né? Para um lado, né? O lado fiscal da coisa. Mas na parte prática de negócio, de quem está no dia a dia de empresa, a gente sabe que isso tende a gerar mais impactos negativos, né? Mas aqui a gente está justamente para isso, para entender o impacto, para discutir como isso pode acontecer na prática. E aí esse é um tema que a gente acha bem relevante, porque nem todos sabem o que o split payment significa na prática. Então vamos lá. Aqui a gente tem a previsão do split payment na lei complementar. A base legal é o artigo 32, que explica tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Atualmente, a gente tem os tributos sobre consumo, né, que é o foco da reforma tributária.
os tributos sobre consumo, eles são pagos ali mensalmente, um mês depois, geralmente, né, da efetiva operação. Então, se eu vendi hoje uma mercadoria, eu vou ter o ICMS sobre essa mercadoria e eu vou pagar isso no mês seguinte, lá na data de vencimento específica do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS. O que é a lógica do split payment? É que a cada transação e a cada operação que eu faça, não vai ser eu mais que vou recolher essa guia do ICMS, do PIS e do COFINS. Isso vai ser retido já no momento em que o meu cliente me pagar. Então, trazendo o mesmo exemplo que eu comentei aqui, se eu vendi um produto nesse mês, eu vou ter, em vez de eu pagar o tributo no mês seguinte, na data de vencimento, não, quando que eu vou pagar esse tributo? Quando o meu cliente me pagar por essa venda, e ele vai, como nas informações da nota fiscal, como eu trouxe aqui, as informações da nota fiscal, ela vai ter que ter todo o detalhamento de qual é a operação, como a gente comentou, quais são os impostos ali daquela operação e tudo mais. E os dados de pagamento também, como vai ser o pagamento, como vai ser a quitação dessa venda. Quando o cliente pagar essa nota fiscal, esses produtos, ele vai ter que informar ao prestador de serviço de pagamento. O prestador de serviço de pagamento vai ter que consultar o comitê gestor do IBS e a Receita Federal, que vai gerir a CBS. E ele vai ter que saber qual que é o imposto que vai ser devido, que vai ser recolhido naquela operação. Por quê? Qual é o imposto devido na operação? Não necessariamente é o que está na nota fiscal, porque existe, né, como a gente está trabalhando com tributos não cumulativos, o que foi pago anteriormente desse produto, da aquisição dessa venda, vai ser abatido no imposto da venda, aquilo que a gente já conhece. Então, a ideia proposta é que quando o prestador de pagamento consultar os órgãos, né, responsáveis pela gestão dos tributos, ele já tenha a informação de qual é o tributo que deve ser pago naquela operação, e eu, como fornecedor, eu não vou receber 100% do valor da nota fiscal, eu vou receber o valor líquido de impostos. É por isso que no vídeo a gente até fala, o IBS e a CBS vão ser retidos na fonte, porque isso é um mecanismo similar ao que a gente conhece hoje sobre os tributos retidos na fonte. Né? Então, que é quando a empresa ela não tem opção, ela vai receber já líquido de impostos. Por que isso é polêmico, na minha opinião? Porque toda a operacionalização, dois pontos, né? Primeiro, a operacionalização disso. Então, como vai funcionar essa informação, né, em tempo real, de qual é o imposto que vai ter que ser retido, se o imposto total, se o imposto líquido das entradas, qual vai ser o valor do imposto, né? E se essa informação vai ser clara. E segundo ponto quando o imposto for retido a mais do que deveria, a previsão na lei complementar é que em 3 dias o comitê gestor ou a Receita Federal vai fazer essa devolução para a empresa. Mas eu não vejo, aqui é minha opinião pessoal, eu não vejo como isso é aplicável no contexto que a gente tem hoje, né? Que são inúmeras operações acontecendo o tempo todo, e a gente sabe que a gestão aí do fiscal, né, do governo, não é tão rápida, tão eficiente, porque justamente por se tratar de muita informação, muita operação acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse é um ponto que muitas pessoas não entendem exatamente como vai funcionar. Algumas pessoas acham que vai ser igual o que acontece hoje, que você vai lá e paga o tributo, e não será assim. Então, a gente tem que pensar nesse impacto, pensar em parametrização do sistema, pensar em como a gente vai integrar o sistema operacional, que é de emissão de nota,
com o sistema de tecnologia, tecnologia não, desculpa, com o sistema tributário, então eu linkar minha operação com qual é o tributo que vai ser recolhido, com a transação de pagamento, para que isso tudo esteja bem integrado e não se perca nenhuma informação. E depois, se caso eu recolha o imposto a maior, a gestão também de quando vai ser devolvido esse dinheiro para a empresa, sabe, tudo isso tende a gerar aí uma confusão operacional para as empresas, e tudo isso tem que estar sendo muito bem desenhado desde já. E quando eu digo desde já, é desde abril de 2025 mesmo. Tudo isso tem que já estar sendo discutido com o time de tecnologia, time financeiro. Esse desenho de como vai acontecer tem que estar muito claro na cabeça das empresas. A gente tem feito algumas análises em relação a isso. A gente pode, né, até Plínio, pensar também em divulgar aí um esboço de como está previsto e com algum exemplo, porque algumas operações, por exemplo, elas são parceladas. Então, como que vai acontecer esse imposto parcelado? Eu vou receber, quando eu vou receber a minha devolução em relação a quando eu tenho que arcar com o pagamento? Tudo isso hoje é muito confuso, até para quem está no dia a dia da operação. Então, vale a pena, às vezes, até a gente trazer aí um exemplo, quando a gente estiver no vídeo no episódio do Split Payment, que a gente vai ter um episódio só para isso, a gente pode trazer esse exemplo prático das etapas aí de como está previsto na legislação, para que fique claro para todo mundo, porque realmente isso aqui vai gerar um impacto bem relevante para a empresa e tende aí a ser negativo, né? Se as empresas não estarem preparadas, é claro. E tem um ponto também que nosso papel aqui, né, nosso intuito, além de trazer, de entender, interpretar a legislação tributária e trazer para vocês isso de uma forma mais processada, já resumida e explicar, é trazer também a nossa visão de acordo com o que a gente já conhece do mercado, nosso histórico e tal. E todo mundo que está seguindo a gente aqui, né, consumindo conteúdo, assistindo a live, possivelmente trabalha, né, em alguma área ou relacionada ou diretamente no tributário e sabe como funciona, que, infelizmente, a teoria tributária no Brasil, na prática, é outra. Então, é muito bonito, né, quando a gente vê uma lei dizendo exatamente uma coisa clara e a prática a gente vê que é completamente diferente. Isso a gente pode citar rapidamente alguns exemplos, como funciona o ressarcimento, restituição, ECREDAC, CAT 42. Todo mundo sabe que a teoria é tão simples e na prática não é bem assim. Então, hoje, como que funciona o nosso mecanismo tributário? Quando você que está assistindo a gente aí, contribuinte, deixa de pagar a parte do seu tributo, você vai ter uma pendência diretamente com o fisco, e se você não pagar, seja R$ 1, você teria que pagar R$ 100.000. Você pagou 99.999 e deixou de pagar R$ 1, esse R$ 1 vai aparecer lá nos controles, quando você entrar no seu ECAC, e o fisco vai começar a cobrar multa e juros sobre esse R$ 1, e é perigoso que você perca sua CND porque deixou de pagar esse R$ 1. Agora, se ao invés de você pagar R$ 100.000, você digita 10 a mais por engano e paga R$ 1 milhão. Você paga 10 vezes a guia do que deveria ter pago. Todo mundo aqui sabe que não acontece nada. O fisco fica em silêncio. Né? Se não é você, contribuinte, fazer trabalhos ali de revisão, de planejamento o tempo todo, tá olhando para a sua operação e você identificar isso para então pedir de volta o valor que você pagou a mais, o fisco não ia te devolver. E isso acontece muito, a gente vê a todo momento. Algumas empresas pagam a mais, deixam de aproveitar algumas retenções e tal, e se ninguém faz um trabalho ativo para pedir isso de volta, o fisco jamais vai devolver isso para você, contribuinte.
Então, o que a gente está tentando trazer aqui é que, na teoria, é tudo muito bonito o split payment, né? Por mais que ele seja prejudicial, a lógica de funcionamento é muito boa do split payment. Mas será que isso vai funcionar na prática? Será que, na prática, o fisco, como a Samara bem colocou, será que o fisco vai ter a estrutura necessária para fazer isso ser operado da maneira correta? Será que a falta de estrutura que a gente sempre soube que o fisco tem não vai ser um gargalo para que isso na prática aconteça? Então, acho que é um bom ponto para a gente ter ciência que o Brasil ele não vai investir bilhões e bilhões em estrutura para ajudar o contribuinte no split payment, muito longe disso. Então, assim, a teoria ela é muito clara, mas a prática, conhecendo o nosso histórico, tudo diz que talvez não seja tão bonito e simples como eles estão vendendo por aí, tá bom? Exatamente. Era isso, né, que a gente tinha para trazer hoje. Já vi algumas dúvidas aqui, já respondi no chat mesmo, para a gente não perder aí o andamento da call e também para não atrasar. Então, já respondi o Rafael e a Rose. Eu acho que é isso, pessoal. A gente está à disposição. E aí tem os QR Codes, né, Plínio, na tela para a galera aí. Você quer falar melhor que eu, por Não, favor? tudo bem, é isso, Explicar gente. aí. Esse episódio ele foi mais para a gente dar algumas pinceladas, né, em alguns aspectos que a gente classifica como curiosidades, né, da reforma tributária. Então, como a Samara bem colocou, é uma sequência, tá? Então, são 10 vídeos pensados estrategicamente para todo mundo que quer saber, entender a reforma tributária na ponta da língua. Quem consumir os 10 vídeos consegue dar uma palestra de reforma tributária. Então, é basicamente isso. Então, quem tiver interesse em consumir, em acompanhar e ter bastante conforto aí para falar desse assunto, acompanhe, né, a Bart aí nas redes sociais, escaneando o QR Code da direita, onde vocês vão acompanhar toda a programação dos próximos vídeos, também das próximas lives, para a gente conseguir comentar e aprofundar nisso. E o QR Code da esquerda é o QR Code de quem quiser receber esse material que a gente projetou aqui durante toda a live. Escaneie o QR Code da esquerda e segue o processinho aí, o passo a passo, que vocês vão receber esse material aí na íntegra, tá? É um material que a gente não disponibiliza nas nossas páginas, então só para quem escanear aqui o QR Code, fica à vontade, a gente vai mandar o material para vocês. E é isso, gente. Espero que a gente tenha agregado valor aí para vocês, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é resumir um pouquinho, trazer um pouco do nosso histórico, do nosso conhecimento para vocês entenderem um pouco mais da reforma tributária. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não percam os próximos vídeos. Essa é a segunda live de 10 lives que a gente vai fazer sobre a reforma tributária. Então, escaneie os vídeos, acompanhe a gente nas nossas redes. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E se alguém, por acaso, não conseguir escanear, tá, o QR Code, não estiver dando certo, é só comentar reforma tributária aqui na live, que a gente vai pegar o contato de todo mundo e vai disponibilizar o material também, tá bom? Então, ou escaneia o QR Code, ou comenta a reforma tributária nos comentários aqui do vídeo, que a gente vai mandar o material. Então, obrigado novamente todo mundo pela presença. Até semana que vem, terça-feira, às 10 horas, no terceiro vídeo sobre a reforma tributária. E contem com a gente sempre aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada a todos, viu? Até mais.